Então, outro ponto importante sobre o medo de ser julgada, criticada, é que a gente tem nesse caso também o medo de fracassar, porque está envolvido. Agora eu tô falando fora das leis dos quatro espelhos, tá? Eu tô falando agora um contexto à parte. Quando a gente supera isso, porque o que acontece? Em todo fracasso vai existir um aprendizado, em toda a derrota vai existir um aprendizado. Então, assim como Thomas Edison, lá, criador da lâmpada, ele criou a lâmpada, mas para isso ele errou 1000 vezes para poder chegar lá. E ele disse: não foram 1000 vezes que eu errei, e sim foram 1000 vezes em que eu aprendi formas de não fazer isso, de não criar a luz. Eu aprendi 1000 formas de não criar a luz, certo? Então, são 1000 maneiras, são maneiras que tu vai trilhando e vai encaixando. E aí, muitas vezes, se tu vai ter o medo de que os outros vão pensar, tu não vai sair do lugar. Se ele fosse pensar nisso, ele ia dizer: nossa, tanta gente olhou para ele criando, e ele dizendo: eu vou criar a lâmpada, eu vou criar a lâmpada, e o pessoal dava risada da cara dele. Não, eu vou fazer isso. Mesma coisa Santos Dumont. Santos Dumont, ele pegou o avião, aquele 14 bis, e ele achava não, pelas análises, pelos estudos, ele entendia que aquilo ia voar. E ele não desistiu. Por quê? E as pessoas diziam para ele: não, isso aí é capaz, tu tá louco. Mas acontece o quê? Ele não desistiu porque os outros estavam justificando e dizendo para ele dizendo para ele: não, tu não vai conseguir. E aí ele disse: eu vou. E ele tentou, e ele fez o teste do avião. Tem até lembra da história, ele andou poucos metros, nos testes dele ele andou poucos metros do longe do chão, mas ele conseguiu. E aí ele chamou um povaréu todo para mostrar que o avião, que no caso não era nem o nome avião ainda, que o 14 bis, eu nem sei como é que chamavam na época, o aeroplano, ia voar. E aí, no caso, ele estava com aquele receio: que será que os outros vão pensar? Mas não, ele foi e enfrentou aquilo. Enfrentou. E aí, na primeira vez, não voou. Na segunda vez, não voou. E ele disse: não, espere mais um pouco. Espera mais um pouco. Vai dar certo. Aí ele realinhou, ele reajustou mais um pouco as asas e tal, até que ele conseguiu levantar voo. Então, quer dizer isso. A gente precisa encontrar e enxergar que a gente é capaz, apesar desses receios, dos medos dos que os outros vão pensar. Outro ponto. Muitas vezes a gente recebe críticas, a gente pode... Até eu achei interessante essa fala que eu vi do meu mentor lá quando eu estava estudando. Pegue uma peneira e penere essas críticas. Penere essas críticas. Veja aquilo que é importante para ti. Disso tudo, o que tu pode tirar? Disso que tá vindo, o que tu pode tirar? Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, mas isso aqui, sim, isso aqui eu preciso trabalhar, isso aqui eu posso realinhar, certo? Que nem eles lá, eles peneiraram as críticas para poder seguir à frente com o projeto, senão eles não iam colocar adiante aquele projeto, certo? Outra coisa, não fique guardando isso para ti. Muitas vezes tu guarda com medo do que os outros vão pensar. Fala, expõe, mesmo que não seja o correto, mesmo que não seja o certo, mesmo que tu ache que não está adequado ainda, que tu não tenha clareza suficiente. Libera o que tu tá pensando, e a partir do momento em que tu liberar, pode até tu ouvir críticas dos outros, mas que a partir dessas críticas, então, que tu possa aproveitar isso e discernir aquilo que realmente vai te fazer evoluir.